E aí, pessoal, tudo bem, gente? Graça e paz do Senhor para vocês. Quanto tempo que a gente não se vê aqui? Estamos de volta aqui, hein? Estamos de volta aqui no nosso curso do IBAD. Nós vamos começar agora um livro novo, caminhando aí, passamos pelo Pentateuco, livros históricos, livros poéticos. Tem sido bênção, não tem? Creio que Deus tem nos abençoado, estendido as mãos sobre nós. Eu quero mais uma vez agradecer a tua companhia, a presença de cada um de vocês nesse momento em que nós temos tirado para estudar a palavra do Senhor. Estou muito feliz por a gente estar juntos, aprendendo juntos a palavra de Deus, cada vez mais nos solidificando na palavra do Senhor. Quero, antes de mais nada, agradecer todos aqueles que estão nos vendo, não apenas aqueles que estão fazendo o IBAD aqui no Núcleo de Barretos, aqui no Núcleo da Liberty, mas nós temos tido notícia aí, Brasil afora, das pessoas que têm nos visto através deste canal, têm deixado seus comentários. Que Deus abençoe você, a sua família. É muito bom ter vocês conosco aí, os nossos irmãos lá do Nordeste. Nós temos gente do Piauí, temos gente de outros estados do Nordeste também, outros lugares do Brasil, que estão vendo os nossos vídeos, aprendendo conosco e caminhando conosco nessa trajetória no sentido de aprendermos a palavra do Senhor. Nada é mais importante, nada pode ser mais nobre na nossa vida do que a gente aprender de Deus e parar um pouquinho com a nossa correria, com as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, para nos dedicarmos a aprender a palavra do Senhor. Ao pessoal que está aqui do IBAD, daqui do Núcleo de Barretos, mais uma vez, muito bem-vindo. Vamos seguir aí no nosso estudo. Agora nós vamos começar um tema novo, Geografia Bíblica, um panorama das terras bíblicas. É esse livro que nós estamos começando, é o quarto livro na grade que nós temos aí estudado pelo IBAD, nós temos seguido a grade que o IBAD tem proposto para nós. Então nós começamos com o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, e o quarto livro agora do currículo do curso médio em teologia do IBAD é Geografia Bíblica. Então nós vamos começar agora esse novo livro. Lembrando que todos aqueles que estão aí nos vendo através do canal, não se esqueçam de inscreva no canal, é muito importante, para que todas as vezes que a gente liberar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a estar vendo, a estar recebendo aí. E se você gostar do vídeo, dê um joinha, dê um like aí na página, no vídeo desse canal nosso, para que o nosso vídeo ganhe relevância e possa ser visto aí por cada vez mais, por mais pessoas, Brasil afora e outros lugares também, de pessoas que estejam querendo estudar a Bíblia conosco. Ok? Dito isso, Geografia Bíblica. E é interessante que esse livro agora, a autoria é do pastor João Colenda, gente. João Colenda, eu creio que vocês já sabem, Na introdução de cada livro do IBAD a gente vê uma foto dele, uma foto da irmã Doris, a missionária Doris, a esposa dele. Pastor João Colenda, junto com a sua esposa, a missionária Doris, foram os fundadores do IBAD, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus aqui no Brasil, Então, esse homem, grande servo do Senhor, que já está com o Senhor, já dorme no Senhor, não está mais conosco, tanto ele, quanto a sua esposa, a missionária Doris, e ele escreveu esse tema Geografia Bíblica, que era um dos temas preferidos, era um dos temas prediletos dele, e nós vamos caminhar agora nessa área do estudo tão importante da Bíblia. Eu sei, a gente tem conversado que muitas pessoas têm muita resistência com relação à geografia, história. Tem me dito às vezes, pastor, eu gosto muito quando a gente entra no assunto da Bíblia, por exemplo, os livros poéticos, foi tão bom a gente estudar, nós aprendemos tanto com a vida de Davi, com a vida de Salomão, nós aprendemos tanto com a vida desses homens, lá nos históricos também. Mas deixa eu dizer para vocês, esse tema que a gente vai abordar agora, e a gente vai ficar aqui pelo menos em 4 videoaulas, hoje mais 3, essa é a primeira das 4 videoaulas que a gente vai gravar, ele é muito importante para o nosso entendimento mais completo do assunto bíblico, para que a gente possa exercer a hermenêutica, a interpretação do texto bíblico. A gente precisa entender o contexto que o texto está inserido, naquele momento da história, mas também no contexto geográfico, que parte do mundo, como isso aconteceu, a questão dos povos que habitavam a terra naquele momento que a história aconteceu. Então a gente vai fazer de tudo
para que esse tema agora, geografia bíblica, ele aconteça de uma forma bastante natural, prazerosa, né? Eu acho que não vai ter muita semelhança com aquilo que nós aprendemos na escola, quem estudou geografia, né? Geografia secular, não geografia bíblica, mas geografia no sentido de estudo, né, da grafia, da terra, né, do relevo da terra, das planícies. Quem estudou isso lá, esse tema geografia na escola, que talvez não tenha uma lembrança muito boa, eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque a gente vai tentar fazer esse momento de estudo bem dinâmico, bem gostoso, de forma que seja prazeroso, até porque é geografia junto com história e junto com o texto bíblico. Então nós vamos inserir o texto bíblico, o conteúdo bíblico, dentro desse espaço de tempo, de local onde aconteceu, né, de momento da história que isso aconteceu e a importância disso para que a gente possa compreender melhor aquilo que a Escritura Sagrada traz para nós, ok? Bom, dito isso, nós teremos 4 unidades nesse livro, a exemplo do que na verdade aconteceu com os outros livros também, né? Então, unidade 1, nós vamos tratar sobre a geografia do mundo bíblico do Antigo Testamento. A unidade 2, nós vamos falar sobre a geografia dos grandes impérios. A unidade 3, a Palestina nos dias do Novo Testamento. E a unidade 4, um mundo bíblico. Essas 4 unidades, vocês percebam que nós vamos abordar tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós vamos situar o texto sagrado, né, nesse momento da história, no espaço e no lugar onde eles aconteceram, passando por todos esses temas aí. Começando pela unidade 1, a geografia do mundo bíblico do Antigo Testamento. Esse mapa eu quis colocar aqui para vocês, porque esse mapa, na verdade, ele vai retratar para nós o mapa do mundo bíblico, o mapa do mundo testamento, onde a história aconteceu, de modo geral, né? Então nós temos aqui Nínive aqui na ponta, né, no oriente, Tarsis lá na ponta do ocidente, extremo oeste, extremo leste. Lembra da passagem de Jonas, quando Deus fala com ele para que ele tomasse o navio para Tarsis? Ele estava lá em Israel e Deus fala com ele, ó, vai para Tarsis. Ao invés de vir para Tarsis, a Bíblia diz que ele, ao invés de vir para Nínive, ele toma o navio para Tarsis. Ele vai lá para o extremo ocidente, ele vai para o oeste. Então aqui leste, Nínive, era onde Jonas deveria ir. Tarsis é o lugar que ele decidiu ir. Então ele estava aqui, ó. Ele estava aqui em Israel e Deus fala com ele, Jonas, vai para Nínive, pregue a minha palavra nessa cidade. Pregue contra Nínive. A Bíblia diz que ele desce, pega o navio em Jope, ao invés de ir para Nínive, ele vai lá para Tarsis, ele vai fugir do Senhor. Então a história de Jonas acontece nesse cenário. Nós temos aqui também a história do Oriente Médio, né? O Mar Vermelho, o Egito, Israel. Então, o mundo bíblico, ele aconteceu aí, inclusive o Novo Testamento, né? Nós temos o Evangelho chegando na Ásia, temos o Evangelho chegando na Europa, temos o Evangelho chegando na África, nessas partes do mundo onde a palavra foi levada. Então, esse mapa vai ser o cenário aonde a gente vai caminhar um pouquinho aí por essas áreas aí. Vamos viajar um pouquinho, né, gente? Vamos viajar um pouquinho. A gente não pode sair do lugar, nós vamos sair pelo menos aprendendo aqui todos os caminhos e trajetos que a Bíblia nos dá conta, nos dá o relato de tudo aquilo que aconteceu. Então, olha só, a unidade 1 vai ser dividida em 5 capítulos. A introdução do estudo da geografia bíblica, capítulo 2, as terras do Antigo Testamento. Depois nós vamos falar sobre a peregrinação pelo deserto. Canaã, a terra do leite e mel, capítulo 4, e o capítulo 5 encerrando os povos vizinhos de Israel. Ok? Preparado? Vamos lá? Então vamos lá, aperte o cinto que a gente vai começar a nossa viagem agora. Introdução do estudo da geografia bíblica, é isso que trata o capítulo 1. A geografia bíblica, gente, a geografia bíblica é a disciplina que estuda o território e a história dos países relacionado ao mundo bíblico. O nosso objeto de estudo aqui vai ser o território e a história dos países que compõem o mundo bíblico, aqueles países e as terras e os lugares que foram mencionados no mundo bíblico. O estudo especificamente das terras bíblicas torna-se uma ferramenta indispensável para a interpretação do texto sagrado. Essa observação é do autor, é do João Colenda. Então é o que eu disse anteriormente para vocês. Por que é importante a gente ter uma compreensão, ainda que seja uma noção aprofundada, né? Não vai ser uma noção
tão superficial assim que a gente vai aprender aqui, a gente até vai aprofundar razoavelmente nesse estudo. E por que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Ainda que não seja um conhecimento especialíssimo, né? de algum especialista, como por exemplo era o pastor João Colenda, mas que ele vai passar para nós noções da importância desse estudo da geografia bíblica, para que a gente possa ter mais segurança e mais conhecimento no momento de exercer a interpretação do texto sagrado. A gente precisa entender o contexto que aconteceu para que a gente entenda o real sentido do texto sagrado. Essa é a proposta, esse é o nosso desejo e esse é o objetivo de se estudar a geografia bíblica. Então, olha só, eu destaco aqui 3 pontos relevantes do capítulo 1. O primeiro ponto é a geografia bíblica em si, né? Ocupa-se do estudo sistemático do cenário, da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida dos seus habitantes. Esta é a definição, ou se a gente pudesse conceituar geografia bíblica, a gente diria isso. A geografia bíblica é a área do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático do cenário da revelação divina e da influência que teve esse cenário ou meio ambiente na vida dos seus habitantes. É disso que trata. O objeto de estudo da geografia bíblica tem como objeto o mundo bíblico, o mundo antigo, onde habitaram todos os povos mencionados nas Sagradas Escrituras. Então, o nosso campo de atuação, o nosso campo de estudo vai ser o mundo bíblico, o cenário onde os acontecimentos se desenrolaram, onde as coisas se descortinaram para nós. Hoje nós lemos, né, o fato bíblico acontecendo e narrado, e a gente vai ter a oportunidade de voltar um pouco na história e descer naquele contexto, né, do território, do local, usos e costumes, povos que habitaram ali. Então é um conhecimento muito rico e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito nessa jornada, nessa caminhada. As fontes da geografia bíblica, 3 fontes são indispensáveis no estudo da geografia bíblica. Obviamente, a própria Bíblia Sagrada, né? A Bíblia é a fonte primária, ela é a primeira fonte que a gente deve beber quando se trata não apenas da geografia bíblica, mas dos temas relativos à Bíblia, à palavra do Senhor. A própria Bíblia é a nossa fonte primária, mas também a arqueologia bíblica é uma outra área do conhecimento muito, muito importante. Quando a gente se propõe a estudar, fazer um curso de teologia, a gente precisa estudar um pouco de arqueologia, entender, né, o objeto de estudo dessa área que é tão importante, que desvenda e nos traz tantas informações, né, desvenda tantos mistérios e nos traz tantas informações, e a história geral, né, como as literaturas acessórias que nós temos, acessórias à Bíblia, que vai nos abrir o panorama, que vai nos dar uma visão mais ampla de como tudo aquilo aconteceu e se desenrolou na história. Então, essas são as 3 fontes indispensáveis para que a gente possa estudar a geografia bíblica. Ou seja, a geografia bíblica é o estudo da geografia especificamente do ponto de vista bíblico, aquilo que eu disse ali. Ela vai tratar o cenário em que os acontecimentos bíblicos aconteceram. É isso que nos interessa aqui. Nós não vamos tratar de outro tipo de geografia, né? Nós vamos tratar aqui da geografia bíblica, daquilo que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e de que forma aconteceu, inseridos os acontecimentos no território, nas terras, nos locais em que eles foram acontecendo e se desenrolando diante de nós. Esses são os pontos principais do capítulo 1. E eu já quero aproveitar e entrar também no capítulo 2, fazer um link do capítulo 1, para que a gente possa agora, no capítulo 2, de um ponto de vista mais prático, entrar propriamente dito, né, no assunto que a gente está querendo aqui. As terras do Antigo Testamento. Esse é o nosso objeto de estudo agora. Eu coloquei um mapinha aqui, não tem jeito da gente estudar geografia sem a gente colocar um mapa, né, para que a gente possa dar uma olhada, pelo menos assim, dar uma familiarizada, né, com o local, com a terra, né, com a forma como as coisas aconteceram. Então, nós vamos estudar agora as terras do Antigo Testamento. E esse mapa, ele retrata para nós, ele traz para nós, mais ou menos, como era o mundo no Antigo Testamento, ou lá no Velho Testamento. Se vocês perceberem aqui, vocês vão ver que nós vamos ter aqui, por exemplo, nessa seta vermelhinha aqui, esse espaço vermelho, é a rota que Abraão fez, saindo de Ur dos Caldeus até chegar em Canaã, a terra que Deus tinha falado com ele.
nesse espaço rosa demarcado aqui, nós temos a Mesopotâmia, terra tão importante e tão falada na Bíblia. A gente vai falar agora aqui um pouquinho sobre ela também. Os impérios que existiam naquela época, né? O Império Eteu, os Oreus, Aquimetá, os Sumérios, o deserto arábico, nós temos aqui o Mar Vermelho. Então, nós temos aqui, ó, olha que importante, o rio Tigre e o rio Eufrates, são os dois rios, né, que a Bíblia diz que passava pelo Jardim do Éden. Quando Deus criou o Jardim do Éden, a Bíblia diz que tinha 3 rios que passavam por esse jardim, 2 deles eram o rio Tigre e o rio Eufrates, que aliás existem até hoje. Então, a Mesopotâmia ficava aqui entre esses 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esse é um panorama geral, esse é mais ou menos um mapa geral do mapa da civilização na época do Antigo Testamento. Bom, onde tudo começou, eu coloquei aqui, a Mesopotâmia, significa terra entre rios. O significado da palavra Mesopotâmia, e a gente leu isso muitas vezes na Bíblia, principalmente na época dos patriarcas, né? Abraão saiu da Mesopotâmia, ele morava num lugar, né, chamado Ur dos Caldeus, que ficava na região da Mesopotâmia. Essa palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Como eu disse para vocês, ela ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde, segundo os estudiosos, ou alguns estudiosos, com base no livro do Gênesis, acreditam que a Mesopotâmia foi o berço da civilização humana, local do Jardim do Éden e lar de Adão e Eva. Então, olha que importante a gente ter uma ideia mais ou menos de onde ficava a Mesopotâmia, né? Mais ou menos não, né? Razoavelmente precisa, porque o mapa vai dizer para nós, né? Então, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, nessa região aqui, né, do Oriente Médio, aqui começou, aqui nasceu, segundo os estudiosos, a civilização humana. Ali naquele lugar, entre o rio Tigre e o Eufrates, Deus teria plantado, né? Deus teria feito o Jardim do Éden e depois, posteriormente, Adão e Eva teriam vivido lá. A religião, os povos que habitavam esta região da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, eles eram povos que adoravam a mais de um Deus. Poli significa vários, né? Então eles adoravam a vários deuses. Cada cidade tinha os seus próprios deuses. Então, por exemplo, o deus do ar, o deus da água, o deus do arado, uma deusa do amor e da procriação. Então, os povos que habitavam essa região da Mesopotâmia, eles adoravam vários deuses. Eles não eram adorador do único Deus, do Deus criador dos céus e da terra. Então, nós dissemos que eles eram politeístas e não monoteístas, ou seja, que adorem um único Deus. Mono é um, teístas, o tel vem de Deus e teísta significa adorador de Deus, adorador de um único Deus, no caso de monoteístas, e politeístas, adoradores de vários deuses. A localização, ela é localizada na região do Crescente Fértil, entre os rios Tigre e Eufrates, no sudoeste da Ásia. Olha que interessante, atualmente correspondente ao território do Iraque e parte da Síria e da Turquia. Então a Mesopotâmia fica, para que a gente possa se localizar hoje, eu devo ter um mapinha aqui, eu vou mostrar para vocês, fica hoje onde fica grande parte do Iraque, ou praticamente o Iraque todo fica na região da Mesopotâmia. E aí pega um pedacinho da Síria e ainda pega um pedacinho da Turquia, entre esses 2 rios, o Tigre e o Eufrates. É difícil a gente acreditar que uma região tão abençoada, onde tudo começou, esteja hoje num lugar onde de devastação total, né? Onde as maiores guerras acontecem, onde atrocidades acontecem, onde terroristas estão hoje, na verdade, fazendo tudo aquilo que a gente acompanha, mas segundo a Bíblia e segundo os estudiosos, foi exatamente nessa região, ou seja, a região do Iraque, um pedacinho da Síria e da Turquia, que a Mesopotâmia foi instalada, a Mesopotâmia dos tempos antigos. Eu vou voltar já já com vocês, a gente vai seguir aqui ainda nesse capítulo 2, no próximo vídeo, vou dar uma paradinha rapidinha e volto já, ok? Eu não demoro, é já já, até já para vocês. Bom, gente, tudo bem? Vamos lá, seguindo aqui. Eu tinha comentado com vocês agora há pouco, na nossa aula anterior, que a localização da Mesopotâmia fica nessa região chamada do Crescente Fértil, né? Entre os rios Tigre e Eufrates, no sudoeste da Ásia,
E ela ocupa hoje, a área da Mesopotâmia hoje corresponde a grande parte do Iraque, pega um pedacinho da Síria e um pedacinho da Turquia aqui. Então, esse espaço onde está o Iraque, parte da Síria e parte da Turquia, é onde existiu a Mesopotâmia nos tempos antigos, no início da civilização, onde inclusive se acredita que teria sido ali onde Deus colocou o homem no jardim do Éden. Lá seria o Éden. Isso é segundo os estudiosos, não existe prova material, não existe prova contundente, né? Não existe prova física. O que existe, na verdade, é um paralelo traçado entre o que a Bíblia fala e aquilo que nós encontramos hoje. Então, como o jardim do Éden ficava na região onde estava o rio Tigre e o Eufrates, passava esses rios por lá, e ainda tinha um terceiro rio, mas esses dois rios cruzavam o jardim do Éden, e essa região da Mesopotâmia, onde nos tempos remotos a civilização antiga do Velho Testamento saiu tudo dali. Então hoje essa região é conhecida como Iraque, Síria e um pedacinho também da Turquia. Região do Crescente Fértil, porque é um vale, é uma área onde é muito fértil, exatamente porque ela é banhada pelos rios, né? E chama crescente porque o espaço dessa área considerada do crescente fértil, ela junta duas pontas e faz uma meia-lua, representando uma lua crescente, por isso que chama crescente fértil. O espaço demarcado representa uma meia-lua, ele tem o formato de uma meia-lua. Inclusive, na maioria das nações árabes, né, na bandeira das nações árabes, a gente vê uma lua crescente, né? Aquela lua, a metade da lua, né, que significa lua crescente, que simboliza tanto a região onde a nação está, como a questão da lua crescente, que eles acreditam que é a prosperidade, né, é o vale fértil, é onde as coisas acontecem. Seguindo aqui, eu separei dois mapas para vocês, quando eu trato aqui da religião e trato também do local, para que a gente possa ter uma ideia mais ou menos. Então, com relação aos povos que habitavam esta região, né, nessa época antiga, a região chamada da região da Mesopotâmia, esses eram os povos que habitavam ali: os assírios, os amoritas, os acádios, os sumérios e os caldeus. Por isso que Abraão saiu da região chamada Ur dos Caldeus, porque os caldeus eram os povos antigos, né, que habitavam essa região junto com todos esses 5 povos: caldeus, sumérios, acádios, amoritas e assírios, foram os primeiros habitantes, né, dessa região da Mesopotâmia, de onde saiu todos os outros povos. Então, essa é mais ou menos o mapa da região da Mesopotâmia dividido por onde eles habitavam. Percebem aqui, ó, o rio Tigre e saindo aqui o rio Eufrates. Então a Mesopotâmia ficava exatamente entre esses dois rios, né? Ou seja, um lugar extremamente fértil. Essa mancha verde que a gente vê aqui é exatamente onde era ocupada a Mesopotâmia. Aqui a gente tem uma ideia hoje onde fica a Mesopotâmia nos dias de hoje. Eu quis colocar esse mapinha aqui, não está no livro, mas apenas para contribuir para vocês. Então hoje a gente transporta esse mapa da Mesopotâmia antiga para os dias de hoje, ficaria exatamente aqui onde tem essa manchona verde. Então note a Turquia lá em cima, a Síria um pouquinho aqui embaixo, Palmira, né, está aqui no mapa. Não sei se vocês vão lembrar, mas recentemente essa cidade ficou muito famosa, né? Porque tinha uma base do Estado Islâmico lá em Palmira. Aliás, eles destruíram todas as ruínas antigas, né? Essa cidade de Palmira tinha ruínas antigas da época de Abraão ainda, lá atrás. E o Estado Islâmico destruiu grande parte, né, desse sítio arqueológico que tinha nessa cidade chamada Palmira. Então perceba que a região da Mesopotâmia passa por aqui, pega um pedacinho da Turquia, vem na Síria, e o Iraque, grande parte do Iraque hoje ficaria dentro da Mesopotâmia. Inclusive Bagdá, ó, que está aqui, a capital do Iraque, está na área mais expressiva da Mesopotâmia. Está aqui marcado para vocês. Eu acho que é importante apenas para que a gente possa situar, né? Quando a gente vê na Bíblia o texto sagrado, a gente já consegue imaginar e enquadrar esse conteúdo, esse texto bíblico, o conteúdo bíblico, dentro da nossa realidade, daquilo que nós atravessamos hoje. E eu acho que é muito importante a gente ter uma ideia. Então, aqui
é que ficava a região da Mesopotâmia. Iraque, Síria, grande parte do Iraque, um pedacinho da Síria e um pedacinho da Turquia. Seguindo aqui, um outro fato muito importante entra para nós nesse estudo da geografia bíblica, que é a questão do dilúvio. O autor traz um título aqui no nosso livro, O Dilúvio e a Geografia. E eu fiz aqui um esqueminha para que a gente pudesse compreender, que talvez ficasse um pouco mais fácil. Então, olha só. A Bíblia vai dizer para nós nos capítulos 6, 7 e 8 do livro do Gênesis, a Bíblia traz para nós a história do dilúvio, né? Ou seja, Deus abriu os céus de forma que descesse água sobre a terra, diz a Bíblia, como nunca tinha havido e como nunca haverá, né? Porque Deus, o Senhor disse, nunca mais a terra será destruída por água, então nunca mais haverá. E a Bíblia diz que choveu 40 dias, torrencialmente e sem parar, de forma que as águas subiram, né? Juntou com a água as águas dos rios, dos oceanos, e as águas subiram e levou 150 dias para secar. Após 150 dias, diz a Bíblia que a arca que Noé construiu, né? Noé é o grande personagem do dilúvio, junto com a sua família. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, né? Diante de Deus, e o Senhor poupou a vida de Noé, da família dele, e deu uma ordem para ele. Todos os animais da terra, macho e fêmea, ele deveria fazer uma arca de forma que comportasse um macho e uma fêmea de cada espécie, de cada animal. E ele e a família dele também, os filhos, as noras e a esposa, eles seriam salvos dessa ação de Deus do dilúvio, porque eles estariam guardados na arca. Após 40 dias, a água cobriu toda a terra. Diz a Bíblia que do ponto mais alto da terra, da cadeia de montanha, né, do Ararat. Ararat era uma cadeia de montanha, era uma cordilheira. Do ponto mais alto dessa cordilheira, a água subiu mais ou menos 7 côvados, ou seja, mais ou menos 3,5 metros acima do ponto mais alto que existia na terra. Então foi muita água e levou 150 dias para poder baixar. Depois que a água baixou, diz a Bíblia, e o texto você conhece, Noé solta primeiro o corvo bate e volta, não tem aonde pousar, e depois de uns dias ele solta uma pombinha, a pombinha sai, voa e volta para a arca porque não tem aonde pousar, e depois de 40 dias que ele soltou a pomba, ele solta de novo a pombinha, e aí essa pombinha vai embora e não volta mais. E aí ele entende que a terra está seca e Deus fala com ele, fala agora Noé, vocês vão povoar a terra. Então reinicia uma nova povoação, uma repovoação da terra através da família de Noé. Os filhos de Noé, a Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E por que eu disse que é importante? Porque aí a geografia bíblica vai passar a ser preenchida de novo. A terra passa a ser povoada a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E diz para nós a história e a Bíblia, né? E aí depois confrontando com a geografia, a gente sabe que Sem e os seus descendentes habitaram a região da Ásia, Cã habitou a região da África e Jafé habitou a região da Europa. Então os 3 filhos de Noé, que geraram todos os outros homens, todas as outras raças depois, vieram dessas 3 regiões da terra, Ásia, África e Europa. Sem Ásia, Cã, África e Jafé, Europa. Então olha só, como é que seria esses descendentes segundo a Bíblia? Sem, o filho de Noé chamado Sem, ele habitou a região da Ásia, dele saiu as nações chamadas nações semitas. Ele teve 4 filhos, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Então Sem deu para Noé 5, né? Deu para Noé 5 netos, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. De Elão saiu os elemitas, de Assur saiu os assírios, de Arfaxade saíram os caldeus. Abraão veio dos caldeus, lembra? De Lud saiu os lídios e de Arã saíram os sírios e os arameus. Então começa a fazer sentido para nós de onde veio todas as outras nações da terra. Então as nações da Ásia, todas elas são descendentes de Sem, do filho de Noé. As nações da África vieram de Cã, as nações chamadas Camitas. Cã gerou 4 netos para Noé.
Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Então olha só, de Cuxi nasceu os etíopes, ou vieram os etíopes. De Misraim vieram os egípcios. De Put vieram os líbios e de Canaã vieram os cananeus. Então os povos da África são oriundos, ou eles são descendentes do Cã, que foi filho de Noé, porque ele foi para a região da África. Cuxi, lembra da história bíblica quando Moisés toma por mulher, a Bíblia diz que ele decide tomar uma mulher cuxita, e aí Miriam e Arão não aceitam que ele tomasse uma mulher cuxita, porque eles eram descendentes de Sem, então eles estavam ali na linhagem dos caldeus, e a mulher cuxita veio dos etíopes, e aí eles têm lá uma briga entre irmãos, e Deus interfere, enfim, é só para que a gente tenha ideia, e para que se situe como que o contexto bíblico da geografia, a geografia dentro do contexto bíblico é importante. E do terceiro filho de Noé, que foi Jafé, né? E a Bíblia diz que ele habitou as terras da Europa, né? Ele foi para uma região que hoje nós conhecemos como Europa, né? Naquela época não chamava Europa. Vieram as nações jafetitas. Então, por exemplo, Jafé deu 3, 4, 5, 6, 7 netos a Noé. Então Jafé deu Gomer, de Gomer veio os celtas e os cimbros. O outro filho de Jafé foi Magog. Os russos e os citas são descendentes de Magog. Madai, de Madai vieram os medos e os persas. Javã vieram os gregos. Tubal veio os russos. Então perceba, os russos vieram tanto de Magog quanto de Tubal. A Meseque vieram os russos também, e de Tiras veio os trácios. Todas as nações da Europa vieram de Jafé. Os jafetitas deram origem às nações europeias. Alguns nós temos até hoje, gregos, os russos, os persas, os celtas. Depois é óbvio que as raças se misturaram, né, gente? Então você pode estar me ouvindo aqui, vendo e pensando, tá, mas a gente veio da onde? O Brasil veio da onde, né? O Brasil é uma mistura de europeu com africano, né? E muitas vezes europeu, africano e asiático. E aí hoje nós viramos essa mistura, essa miscelânea, essa salada, né, de raças. Mas na origem, os povos europeus vieram de Jafé, os africanos vieram de Cã e os asiáticos vieram de Sem. Olha como a história começa a fazer sentido para nós. E isso só é permitido por conta da geografia bíblica. No momento de repovoar a terra, os filhos de Noé foram cada um para uma região, Ásia, África e Europa, e desses 3 filhos nasceram todas as outras nações da terra. E depois tivemos aí uma mistura, né? Veio os brasileiros, né? Essa mistura que nós tivemos, os americanos, não existia ainda o continente americano, né? Tanto que a América ela a América do Norte e a América do Sul, ela é resultado dessa mescla, né, dessa mistura de várias raças, mas nós temos aqui, e a geografia nos permite isso, a adequação das nossas raças. Então, por exemplo, eu sou descendente de português, de europeu, então eu sei que o português lá na origem, eles vieram desses povos europeus aqui. Há quem diga que veio dos medos, a origem dos portugueses veio dos medos. Então todos nós temos uma origem, isso é permitido pela geografia, a geografia bíblica que nos dá esse direcionamento. Nós sabemos de onde viemos. Então no nosso caso, né, aquele que é apenas europeu sabe que veio de Jafé, quem é africano sabe que veio de Cã, quem é asiático sabe que veio de Sem. No meio do caminho foi acontecendo essa mistura boa, né? E aí deu esse povo, esses brasileiros mesclados, tudo misturado e tudo gente boa. É isso que eu queria passar para vocês com relação ao capítulo 2. Nós temos um tempinho e eu acho que a gente pode começar aqui no capítulo 3, a gente vai ganhando tempo e eu acho que a gente vai sendo mais produtivo assim. O capítulo 3 vai falar para nós sobre a peregrinação pelo deserto. Vai tratar aí agora, né, dos hebreus quando saíram do Egito, eles foram escravos no Egito. Nós conhecemos essa história, né? A Bíblia diz que José, um dos filhos de Jacó, ele vai para o Egito, ele é vendido como escravo, mas lá ele se torna governador do Egito e ele assume o trono a posição, a cadeira, né, de governador, porque no trono estava Faraó, e aí a família vem, né? Jacó e os filhos saem de Israel, tinha fome na terra de Israel, só o Egito que tinha comida naquela época, e tinha comida por causa da administração, da gestão de José. Ele era o grande governador. Diz a Bíblia que debaixo de Faraó,
era José quem mandava, né? Abaixo de Faraó era José que mandava. E aí vem o pai e todos os filhos de Jacó, irmãos de José, os 11 filhos, junto com as esposas e filhos dos filhos, ou seja, diz o texto sagrado, vai dizer para nós que eram mais ou menos 70 pessoas. Lembra quando nós estudamos isso lá no Pentateuco? Eram mais ou menos 70 pessoas que deixaram Canaã e vieram para o Egito. E eles chegam no Egito e vivem lá aproximadamente 400 anos. José morre, as gerações passam, e eles vivem 4 séculos lá no Egito, crescem muito, se multiplicam muito, e a Bíblia vai dizer para nós que um dos faraós decidem botar esse povo como escravo, não para correr, né? Como escravo, né? Resolve escravizar os hebreus, e aí Deus, usando Moisés para libertar os hebreus de Faraó, das garras de Faraó, e sair do Egito, faz um processo de peregrinação com eles, e nós vamos estudar um pouquinho aqui agora, dentro desse tema da geografia bíblica, a peregrinação do povo de Israel, dos hebreus, quando eles saíram do Egito, a peregrinação pelo deserto. A peregrinação pelo deserto é um dos episódios mais marcantes do povo de Israel. Nós vamos encontrar isso no 3º capítulo do livro do pastor João Colenda, que nós estamos estudando. E é marcante por conta disso, né? Porque é uma intervenção divina, é o sobrenatural acontecendo. Muitos lugares serviram de cenário para a ação sobrenatural de Deus. A gente lembra de alguns lugares, por exemplo, como Mara. A água era salobre, era água salgada, e lá naquele lugar chamado Mara, Deus transforma, né, faz um milagre através de Moisés, e eles têm água potável para beber. Então, há uma ação de Deus ali naquela região, nos cenários, né, nas terras onde eles iam passando, Deus ia realizando milagres e fazendo coisas para que eles pudessem ter êxito na caminhada. Devido às mudanças, é praticamente impossível traçar o itinerário exato, devido a mudanças geográficas, né? Cursos de rio, intervenção humana, muitas coisas aconteceram desde aquela época, né, da saída até hoje, então não dá para traçar um lugar exato, uma posição exata. Mas existe hoje, os estudiosos eles definem 2 rotas aceitas para o Êxodo, 2 rotas que aparentemente podem ter acontecido. Uma delas é chamada rota Ron-Eldon-Viat, ou Wyatt, né? Esse homem, ele era um estudioso, né? Na verdade era um arqueólogo. O Ron Wyatt, ele era um arqueólogo amador, ele não era um profissional, ele era um apaixonado pelo tema, e ele decide dedicar parte da vida dele para estudar a rota dos hebreus. E a outra é chamada de rota tradicional, né? Então, esse mapinha aqui, ele vai dar para nós uma ideia, uma noção, mais ou menos, de qual seria ou de qual foi a rota que os hebreus fizeram na saída do Egito rumo a Canaã. No verdinho nós temos a rota do Ait, né? Ou seja, saiu aqui de Ramsés, da cidade, né, do faraó Rames, né? Então eles saíram daqui e vieram até Canaã, né? Aqui está falando até Refidim, né? Chegaram de Refidim. A outra, que é a tradicional, da mesma coisa. Eles saíram daqui, passaram nessa região do Horebe e chegaram até essa região daqui de cima, chamada de Abel Sitim. Essa rota vermelha que nós encontramos aqui, gente, é interessante, porque vocês percebam que é uma rota bem mais pertinho, né? O mapa está dizendo para nós aqui que é muito mais curto o espaço. Só que essa rota é chamada de rota dos filisteus. Lembra, está lá no Êxodo capítulo 7, se eu não estiver enganado, que Deus disse, eu não vou levar eles pela rota mais curta, porque lá tem os filisteus, e se eles entrarem em batalha, eles vão desistir da jornada e vão voltar para o Egito. Então a Bíblia diz que Deus fez com eles uma rota mais longa. Está aqui o Mar Vermelho, né? Onde na rota do White eles podem ter atravessado aqui o Mar Vermelho, e na rota tradicional eles podem ter cruzado aqui. Bom, isso é só para que vocês tenham uma ideia por onde passou ou qual foi a região que eles passaram. Volto já com vocês. Agora nós vamos dar sequência no nosso estudo. Até já, vou tomar uma aguinha e volto já. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tomaram uma aguinha? Acabei de tomar uma aguinha aqui, o Juninho também foi beber uma aguinha lá, tá com a garganta meio ruim, né, Juninho? Então olha só, eu vou voltar um pouquinho só nesse mapa aqui, porque eu tive que acelerar um pouquinho na nossa aula passada, porque estava dando tempo de gravação aqui. Eu estava dizendo para vocês o seguinte, que não existe hoje
condições de se afirmar com certeza a rota exata em que os hebreus, quando saíram do Egito, foram para Canaã, qual caminho exato eles fizeram. Mas existem duas rotas aceitáveis, uma é do Ron White e a outra é a rota tradicional. A terceira, eu estava dizendo para vocês, que olha só, eles saíram daqui da cidade de Ramsés, né? Eles saíram onde o faraó governava e eles deveriam subir aqui, porque Canaã ficava aqui em cima. Esse era o caminho mais próximo, só que aqui no caminho, diz a Bíblia que estavam os filisteus. Então Deus disse, eu não vou mandá-los, capítulo 7 de Êxodo, pelo caminho dos filisteus, embora seja o caminho mais curto, porque eles vão entrar em batalha e vão desistir e não vão conseguir chegar até Canaã. Então vou mandar eles por outra rota. Essa outra rota hoje é entendida em duas possíveis rotas. Uma delas é a rota do White, que é essa que está em verdinho aqui, e a outra é a chamada rota tradicional. Na rota do White, eles saem daqui de Ramsés e atravessa o deserto de Sur e vai cruzar com o Mar Vermelho só aqui na frente, ó. Tá vendo essa parte estreita do Mar Vermelho? Aqui eles atravessariam o Mar Vermelho, desceria para Refidim e subiria para Canaã. Na rota chamada rota tradicional, eles saíam de Ramsés da mesma forma, só que eles já cruzariam o Mar Vermelho aqui, onde tem esse círculo em vermelho. Eu particularmente acho que foi essa. E daqui eles desceriam, mesma coisa, até Teberá, Hazerote, Refidim, Cades Barneia e até chegar no destino deles, Canaã. Então, esse é mais ou menos aquilo que a teologia atesta, aquilo que a geografia bíblica afirma como sendo possível, a rota que os hebreus fizeram quando saíram do Egito e foram com destino a Canaã, a terra que Deus prometeu que daria a Abraão. Agora sim, acho que a gente pode entrar no capítulo 4, depois vocês dão uma olhadinha nesse mapa aí. E aí vocês vão encontrar aí lugares muito conhecidos, né? Então, por exemplo, Rio Nilo, né? Mara está aqui, Elim, Refidim, Teberá, Horebe, o Monte Sinai, são todos locais bíblicos que nós encontramos passagens bíblicas referindo-se a esses lugares, né? Eu disse para vocês, aqui no Monte Horebe foi onde Deus falou com Moisés a primeira vez, e ele estava lá apacentando as ovelhas do sogro dele, de Jetro, e Deus apareceu para ele na sarça ardente, né? Ele disse, eu vou ter uma visão que a sarça está pegando fogo, mas ela não se consome, e aí Deus fala com Moisés. No Sinai foi onde Deus deu as tábuas da lei, os 10 mandamentos para Moisés. Mara foi aonde o Senhor transformou a água, né, em água doce, deu água para o povo, e assim vai indo, né? E eles vão subindo até chegar em Canaã, a terra que o Senhor prometeu. E Canaã, a terra que mana leite e mel, é o objeto de estudo nosso agora no capítulo 4. O autor vai tratar para nós agora especificamente sobre essa terra, chamada Terra de Canaã, e eu coloco aqui uns pontos importantes para que a gente possa pensar do capítulo 4, que não é tão extenso, e eu selecionei só aquilo que eu entendo e eu penso que talvez seja assim mais importante para o nosso estudo. Como história, a história de Israel se desenvolve a partir de uma terra específica, a gente não pode esquecer disso. Deus, quando fala com Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor fala com ele assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, naquela região da Mesopotâmia. Lembra? Está na Bíblia, está no Gênesis, e nós vimos aqui onde ficava essa região. Aquela região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre, o rio Eufrates, tinha aquele povo chamado Caldeus, junto com os Sumérios, Assírios e outros. Os Caldeus era a região onde Abraão vivia. Deus fala com ele, mas fala para ele que ele deveria sair da terra dele, ou seja, sair de Ur dos Caldeus, e ele deveria ir para uma terra que Deus mostraria. Então ele sai debaixo de uma promessa de terra, um lugar aonde ele pudesse habitar. E Deus disse, eu farei de ti uma grande nação. Então, Canaã, na história de Israel, é importantíssimo, porque a nação de Israel, ela se desenvolve a partir de uma promessa de uma terra. É uma terra específica. Eu disse que a promessa feita por Deus a Abraão de construir uma nação foi atrelada à promessa de uma terra. E essa terra é a terra de Canaã. Então, Canaã representa a promessa de Deus, de um local, de uma região, onde Deus estaria cumprindo a promessa que fez a Abraão. A terra de Canaã, o nome Canaã se refere ao quarto filho de Cã.
Lembra quando nós vimos os filhos dos filhos de Noé? Então, Canaã seria neto de Noé, o quarto filho de Cã, de onde vieram primariamente os cananeus, seus descendentes que habitaram o litoral da Palestina. Então, de Canaã vieram primeiro, o autor diz para nós aqui, o pastor João Colenda, de Canaã vieram os cananeus, óbvio, né? De Canaã saíram os cananeus e depois os seus descendentes que habitaram a região da chamada Palestina. Canaã é o nome mais antigo do que hoje conhecemos por Palestina. Então nós chamamos hoje de Palestina, mas antigamente isso ou essa região que nós chamamos de Palestina, tão falada nos nossos dias, aliás, a nação, né, chamada Palestina, que quer ser reconhecida como nação, e a ONU parece que já até reconheceu, né, a Palestina como nação. Nós temos os palestinos, né, e eles está num conflito constante com Israel, né? Aliás, são os inimigos ali, os vizinhos, né? De muro, porque existe um muro que separa, né? A faixa de Gaza, né? da região de Israel, Gaza, onde habitam os palestinos, e as colinas do Golã, né? As colinas de Golã, onde habita a maior parte dos palestinos. Olha só, essa nação que hoje nós chamamos de Palestina, o nome deles antigamente, na origem, era Canaã. Além deste nome, também é chamada na Bíblia de a Terra da Promessa e Terra Santa. Canaã recebe na Bíblia o nome de a Terra da Promessa, Terra Santa. Terra que mana leite e mel, Terra da Promessa e Terra Santa. Terra da Promessa porque foi o objeto da promessa de Deus para Abraão. Então, Deus prometeu que daria a ele uma terra e essa terra é Canaã. E também Terra Santa porque foi a terra separada por Deus para estabelecer a nação de Israel. Santo significa separado, né? A gente lembra, né? No capítulo 5, e agora já saindo do capítulo 4, a gente vai estudar os povos vizinhos de Israel. Dentro da geografia bíblica, quem eram os povos? Quem foram esses povos? De onde saíram? Quem era esse povo que compunha ali os vizinhos de Israel antes de Israel se estabelecer como nação? Quem que habitava aquelas terras? Quem que eram essas pessoas? Lembra que quando Josué entra em Jericó e ele reconhece ali a terra prometida, porque Deus fala com ele, primeiro era Moisés na condução, aí a história nós conhecemos, né? Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, antes ele subiu no monte, né, no cume do Pisga, e ele olhou a terra de longe e ele disse para Deus, deixa eu entrar lá. Deus disse, não, Moisés. Moisés diz a Bíblia que num determinado momento lá naquele contexto do deserto da água, onde Deus fala com ele, fala a rocha, e ele estava tão irado, né, tão invocado com aqueles hebreus que não valorizavam nada, que reclamavam de tudo, que ao invés dele falar a rocha, diz a Bíblia que ele feriu, ele bateu na rocha, e a rocha verteu água. Deus cumpriu a autoridade que ele deu a Moisés naquele momento. A rocha verteu água, mas Deus disse, eu não disse para você bater, eu disse para você falar a rocha. Mas, ok, a rocha verteu água, mas você não vai entrar na terra prometida por conta disso. Então a Bíblia diz que Moisés subiu no Monte Pisga, viu a terra de longe. E que terra que ele viu? A terra de Canaã. Ele viu a terra de Jericó. Eles estavam do lado de cá do Jordão, do lado de lá estava a terra de Canaã. Moisés subiu, viu, diz a Bíblia, e ele morreu lá em cima. Agora, Israel está sob o comando de Josué, eles atravessam o Jordão e conquistam Jericó, que era o portal, era a porta de entrada para a terra prometida ou para a terra de Canaã. Quando eles entram em Jericó, existiam pessoas ali, a Bíblia nos diz que teve que ser uma batalha. Todas aquelas cidades foram conquistadas e anexadas a Israel, porque pertencia à região de Canaã. Então nós vamos ver isso aqui. Os hebreus, quando chegaram na terra de Canaã, encontraram o território já ocupado por diversos povos. Por isso, para se estabelecerem naquele território, a terra prometida, foi preciso dominar os povos que ali já habitavam. Então, travaram-se batalhas e mais batalhas na conquista da terra prometida. Eu abro um parênteses aqui. Tem gente que acha que quando Deus faz uma promessa na nossa vida, ela vai cair do céu, não é? Não, a gente precisa conquistar.
Deus prometeu, mas existe uma parte aí que é humana, né? Nós temos que lutar por aquilo que Deus prometeu para nós. Existe nesse processo uma parte que é nossa. Nós é que devemos fazer. Israel teve que lutar para conquistar a terra que Deus disse: tem dado a vocês. O papel de Deus é fazer com que eles prevalecessem na batalha. E Deus fez isso. Para nós é a mesma coisa. Deus faz com que a gente prevaleça na batalha. Mas Ele não nos isenta de lutar, né? Não nos isenta de estar na batalha. Eu coloquei agora aqui esse mapinha para que a gente pudesse identificar quem estava na terra antes, quando eles chegaram. Olha o tanto de gente que habitava. Esse é o mapa de Canaã antes dos hebreus chegarem. Esse é o mapa de Canaã, já com os hebreus conquistando, dividido pelas tribos de Israel. Então estava lá os jebuseus, os geteus, os amorreus, os refaíns, os heveus, os ferezeus, os cananeus, os heteus. Então, todo esse povo, gente, ocupava essa faixa de terra aonde estava a terra, onde era a terra de Canaã. A terra prometida por Deus estava ocupada por todos esses povos, ó. Aveus, heteus, amorreus, jebuseus, oreus, ferezeus, cananeus, é tanto eus, né? Esse povo tudo ocupava a terra. Aí Josué agora, sob o comando de Josué, o povo de Israel entra em Jericó, conquista a grande cidade de Jericó e a partir dali vai conquistando as outras, né? E vai conquistando terra após terra, nação após nação e se transforma, Canaã se transforma nessa terra. E aí veja, depois que a conquista é feita, a divisão da terra, as tribos instaladas. Então nós temos as 12 tribos aqui representadas. Aser, Naftali, Zebulão, Issacar, Manassés, Efraim, Gade, Benjamim, Dan, Ruben, Judá e Simeão. Todas as 12 tribos de Israel aqui representadas, cada uma delas assumiu um pedaço naquela que seria a terra prometida. Esse é o mapa, essa é a região aonde está hoje Israel. Então, por que existe essa batalha ainda hoje pela terra? Porque aquela terra que Israel está ocupando hoje, que é a terra, exatamente essa terra que está aqui, se eu diminuísse o mapa ou se eu ampliasse a visão, vocês iam ver que é aquela faixa de terra onde Israel está. Israel ficou muitos anos distante da terra deles. A Bíblia diz que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, o general romano Tito, invade Jerusalém e tem a primeira dispersão. Os judeus saem e abandonam Israel para não serem massacrados, né? Então é a primeira diáspora dos judeus. E eles saem e vão embora. E eles só voltam para a região deles. Eles só voltam a ocupar a terra deles de novo. Note isso. Agora, em 1948, então do ano 70 a 1948, os judeus estavam distantes dessa terra que eles conquistaram lá atrás. Eles só voltam em 1948, por uma resolução da ONU, quando eles foram novamente, recebidos como nação e foi fundado o Estado de Israel, que antes de 1948, ou de 70 a 1948, não existia o Estado de Israel, existia o povo judeu. Eles estavam espalhados pelo mundo todo, aqui no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, em todos os lugares do mundo tinha um povo judeu, um remanescente judeu. Mas em 1948, com a resolução da ONU, e aliás, só para título de história e informação, quem presidiu essa sessão da ONU, a Assembleia da ONU, foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Esse brasileiro, ele presidiu a sessão da ONU quando eles deliberaram e fundaram o Estado de Israel de novo. Em 1948, Israel volta para a terra que era deles. Só que já existiam árabes ali, existiam palestinos, e teve um acordo de fronteira com a ONU. Um pouco foi respeitado, outro pouco não foi, e o resultado disso nós estamos vendo até hoje. Os palestinos querendo entrar na terra, os judeus estão dizendo que não é deles, e aí os países árabes que estão ali do lado também apoiam os palestinos, e já houve algumas guerras contra Israel, a Guerra dos 6 Dias, Logo depois que eles assumiram teve uma guerra, depois em 66 teve outra guerra, e por aí vai. Mas na verdade essa região é a região chamada a terra de Canaã, a terra prometida, ou a terra santa, é onde eles estão hoje. Bom, dito isso, nós terminamos aqui a unidade 1, eu encerro aqui o capítulo 5, a gente fica agora com a unidade 2,
que não vai ser hoje, que não vai ser agora. Eu vou dar um tempinho para vocês assistirem essa aula, né, que nós estamos subindo aqui, postando aqui no canal, para que vocês possam confrontar já com o que vocês leram. A ideia é que vocês leiam a unidade e aí depois assistam a aula, né? Por isso que a gente sobe essa aula, a gente deixa esse espaço de tempo. Nós já estamos há 10 dias com o livro na mão, esse Geografia Bíblica. Eu esperei esse tempo para que vocês pudessem ler a unidade 1 e aí eu subo a aula depois. A mesma coisa vai acontecer com a unidade 2 agora. Então depois que vocês assistirem a unidade 1, vocês vão para a unidade 2, aí eu vou subir uma aulinha nova já semana que vem, da unidade 2 para vocês, e nós vamos seguir nessa jornada. Na unidade 2 nós vamos estudar sobre a geografia dos grandes impérios. Vai ser muito joia, vai ser absolutamente instrutivo para nós. Eu tenho certeza que vai ser assim, de grande valia para o nosso entendimento. É um assunto muito... Eu particularmente gosto muito de estudar, né, a história dos grandes impérios bíblicos, né, os impérios que passaram e que nós lemos tanto nas páginas bíblicas, né, os babilônios, os assírios, os egípcios, né, Império Egípcio, Império Babilônico, Império Assírio, Império Romano. Então nós vamos estudar a geografia desses impérios e tenho certeza que vai ser bênção. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, e nós estamos juntos, viu, gente? Não desiste não, vamos seguir junto nessa caminhada. Agora nós passamos pela primeira unidade, nós já vamos começar a unidade 2, rapidinho a gente termina esse assunto da geografia bíblica, e depois a gente deve entrar nos profetas maiores e menores, e por aí a gente vai. Quando a gente vê, nós estamos concluindo o nosso curso médio em teologia do IBAD, ok? Até a próxima, Deus abençoe você e eu vejo vocês a semana que vem. Abraço, tchau, Deus abençoe, fica com Deus.